o teu nome, por favor. Eu sou David, tenho 13 anos. Há quanto tempo é que vais à igreja? 13 anos? Há quanto tempo é que decidiste que Deus era o teu Deus e não era o dos teus pais? Há 4 anos. Há 4 anos. Há uma diferença, não é? Entre ser salvo, entre ir à igreja e decidir seguir Jesus. Ok, então só para contextualizar, que evento é que tu foste? Quem é que era a organização? Eu fui a um evento chamado King's Kids Portugal. Quem organizou esse evento foi a Jocum. Como é que era, qual é que foi a duração? Durou 2 semanas. 2 semanas. E como é que era a organização? Ou seja, se houve uma divisão entre a primeira e a segunda semana? Como é que era a vossa rotina na primeira semana? Na primeira semana nós tivemos um mini acampamento, que foi no Instituto Bíblico do Tujal, que foi mais ou menos uma preparação para a segunda semana que nós íamos fazer evangelismo. A rotina da primeira semana era tipo, nós acordávamos, primeiro tínhamos de ter as malas todas arrumadas, um pequeno almoço, sim. Depois do pequeno almoço nós íamos fazer o nosso tempo profissional. Depois do tempo devocional íamos juntar com o nosso grupo de ação, falávamos sobre o devocional, depois íamos ter um tempo, cantávamos uma canção, um louvor, e depois fazia uma mini pregação sobre o que falava no devocional. Depois, e o mais importante que era, durante o bootcamp à noite tínhamos o nosso culto. E o que é o grupo de ação que tu falaste aí? O grupo de ação é um grupo... É um grupo... temos todos numeração, não é? Grupo 8, não sei. Nervosismo. E nós juntamos-nos sempre também para falar como é que está a correr a campanha e isso. Nós somos tipo uma mini família ali juntos. E fazemos muitas coisas juntos, divertimos-nos muito. É isso. Mas o grupo de ação depois ia trabalhar junto na segunda semana? Ia. Na maior parte das vezes íamos. Mas eram muitas poucas vezes. Ok. Porque nós também, durante o evangelismo, tínhamos os pares de oração. Ok. Então o evangelismo foi na segunda semana. Prepararam-se na primeira semana para depois ir para o campo trabalhar na seara. É isso? Ok. Como é que foi a segunda semana? Onde é que estiveste? Estiveste com uma igreja local a servir? O que é que fizeram? Nós, durante a segunda semana, estivemos em 2 igrejas. Estivemos na Assembleia de Deus de Leiria e estivemos na Igreja Apostólica do Cartaz. Nós, em Leiria, nós fomos lá... Ai, não sei. Não me lembro do nome do local, mas pronto. Okay. Sem problema. Mas nesse local nós primeiro fazemos um pré-programa que é tipo fazemos vários jogos tipo para atrair a atenção das pessoas e depois convidá-las a assistir o nosso programa, que é as coreografias, os dramas. Também depois, quando falamos depois dos dramas, convidamos as pessoas a ficarem ali para nós conversarmos com elas. Exato. Okay. Então vocês, juntamente com a igreja, vão para a rua, criam ali uma dinâmica que atrai as pessoas para depois pregar o Evangelho. Sim. É isso? E qual é que é? Tu estavas envolvido ou com drama, com coreografia? Sim, a maior parte das coreografias eu estava em todas. Ok. E já agora vocês prepararam isso na primeira semana? Exatamente. Ok. Tínhamos ensaios. Ok. Sim, senhora. E qual é que é assim uma estratégia que tu aprendeste ao longo da primeira e da segunda semana que achas que seria pertinente a igreja aqui aplicar para salvar mais almas? Alguma estratégia, alguma coisa que tu tenhas aprendido ao longo da primeira ou da segunda semana que achas que uma igreja como a nossa pode aplicar para pregar o Evangelho e salvar mais almas? Não sei. Mas achas que essa estratégia funcionava de na rua criar alguma dinâmica? Sim. Tinham outras estratégias para além dessa? Nós tentávamos sempre chamar mais a atenção das pessoas. Nós, tipo, como eu disse no pré-programa, nós tentávamos sempre chamar a atenção das pessoas. Porque muitas das vezes as pessoas passavam por nós e nem nos ligavam. Ok. E para além dessa abordagem,
para atrair mais gente, havia algum momento do evangelismo em que falavam mais pessoalmente com as pessoas? Sim, era depois do programa. Nós tínhamos sempre 2 programas, mas tipo, nós falávamos entre o primeiro e o segundo. Íamos falar com as pessoas, perguntar o que é que acharam do programa. Primeiro fazíamos a... Pronto, como todos os anos a gente recebe sempre uma camisola. E nós virávamos sempre as costas e fazíamos esta pergunta. Quem Jesus é? Para a pessoa. Muitas das pessoas, a maior parte das pessoas dizia que Jesus era o nosso Salvador. Mas da forma da pessoa falar, não, acho que a pessoa não aceitava muito isso. Mas pronto. Então achas que indo para a rua, criando algumas dinâmicas que atraem as pessoas e conversando com as pessoas, que verificou-se que havia salvação? Algumas vezes sim, algumas vezes as pessoas... Olha, houve uma... na primeira noite de evangelismo, eu e o meu par de oração tentámos ir falar com uma senhora, a senhora começou a correr. Mas tipo, nós temos de ser muito cautelosos no que vamos dizer, porque dizemos uma coisa um bocado bruta para a pessoa não quer saber e vai embora. Então, podes contar assim, uma experiência positiva, marcante, que tenhas experienciado? Ou de alguma cura, alguma salvação que participaste e estiveste envolvido? Ou uma história que te contaram que aconteceu através de vocês? Eu e uns meus lá fomos falar com 2 rapazes que acreditavam que Jesus era o Salvador, mas não iam à igreja, mas na maior parte das vezes não queriam saber. E nós estivemos a falar sobre uns problemas pessoais, não vou dizer agora porque é problemas pessoais, mas houve lá um que disse, mas eu aceito Jesus como o meu verdadeiro Salvador, mas não quero ir à igreja, não sei o quê. E nós dissemos assim, não é bem assim. Mas depois tivemos que ir embora porque começou o segundo programa. Mas o engraçado é que esse rapaz apareceu no domingo, lá no culto da igreja onde nós estávamos. Okay. Ele apareceu lá. E nós perguntámos se ele tinha gostado, não sei o quê. Sim, ele disse que sim e foi embora. Ok. Então vocês atraem as pessoas e depois encaminham para uma igreja local, dão informação de onde é que a igreja se localiza para que as pessoas possam só ter Jesus e acreditar que é Salvador, mas fazer parte do corpo de Jesus, é isso? Sim. Ok. Tendo em conta aquilo que aprendeste ao longo destas 2 semanas que tiveste envolvido com o evangelismo, como é que achas que essa experiência, ou tu pessoalmente, como é que achas que podias servir aqui a igreja local? Com dança? Não, mas responde tu. Sim, muitas das coreografias que nós fazíamos atraíam muitas pessoas e quando a gente ia falar, ela dizia, aquela coreografia, né, tocou muito no meu coração e não sei o quê. Exato. Uma que tocou um drama neste mês que tocou muitas pessoas é um drama chamado All I Need. Como muita gente daqui sabe inglês, que é tudo o que eu preciso. E eu comecei depois a perceber porque é que as pessoas sentiam-se tão atraídas por esse drama. Depois falava de uma rapariga que foi criada por Deus, mas praticamente já se tinha afastado. E estavam lá mais 4 raparigas e Jesus ia salvando essas raparigas e depois elas iam tentando ajudar aquela outra, só que ela dizia que não, até que Jesus consegue chegar e salva a vida. E tu achas que podias envolver-te com drama e dessa forma, usando essa comunicação? É? Sim. Então vais encher estas cadeiras que estão vazias? Eu espero que sim. Amém. Um aplauso para o David. Muito obrigado. Hoje quero falar uma coisa. Eu pus o título desta mensagem, As Vozes da Vontade de Deus. Diga lá, as vozes da vontade de Deus. Eu ia dizer os passos para a vontade de Deus. Mas não, as vozes... Sabe porquê?
porque há pessoas que vão determinar fazer alguma coisa. E não sei se é vulgar vocês ouvirem isto. Há pessoas que dizem assim: eu fiz isto porque era a vontade de Deus. E eu parto do pressuposto que ninguém mente. Então se a pessoa lhe diz assim: olha, eu acho que isto é a vontade, eu tenho a certeza que isto é a vontade de Deus para a minha vida. Passado uma semana, a pessoa diz: olha, já não vou fazer aquilo. Ou então alguém diz: olha, isto é a vontade de Deus. E passado um ano, a pessoa já não está naquela situação que disse que era a vontade de Deus. Eu fico confuso, porque eu não estou a ver Deus a mudar de vontade assim como nós mudamos. Não é? Então hoje é a vontade de Deus, amanhã não é a vontade de Deus. Então como é que nós descobrimos que é a vontade de Deus? Porque se eu chego aqui e digo: olha, é a vontade de Deus eu pregar esta mensagem, só se o Espírito Santo, por uma razão que ele pode alterar, por uma razão que eu não controlo, ele diz: não, muda isso agora, ou não pregues agora porque eu alterei isto. Mas se eu durante a semana estudei isto, o Espírito Santo inspirou, eu li a Bíblia e o tema é as vozes da vontade de Deus, eu agora chego aqui: olha, agora já não é. Isto seria confuso. E então eu vou ler um texto, parece que não tem nada, 2 Coríntios 13, 1, parece que não tem nada a ver com a vontade de Deus. E vocês conhecem, pela voz de 2 testemunhas aquilo é confirmado. E porquê é que eu vou ler este texto? 2 Coríntios 13, 1. Porque tem que haver, para que nós deciframos ou confirmemos que de facto é a vontade de Deus para a nossa vida, tem que haver pelo menos 2 destas vozes que eu vou falar a confirmar isto. Porque aqui quando diz 2 vozes ou 2 testemunhas, não quer dizer necessariamente que sejam pessoas. E vocês já vão perceber isso. Esta é a 3ª vez que vou ter convosco, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Então, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? E às vezes a vontade de Deus determina o nosso futuro. E nós às vezes, mesmo tendo consciência da vontade de Deus, chega a momentos de tribulação, de dificuldade, que nós questionamos: será que é a vontade de Deus eu estar aqui? Será que é a vontade de Deus eu ter casado com esta pessoa? Não é? Será que é a vontade de Deus eu fazer isto na vida? Será que é a vontade de Deus eu ter comprado esta casa? Será que é a vontade de Deus eu ter feito este curso? Não é? Agora vocês podem acrescentar uma série de questões. Não é? Será que é a vontade de Deus? Será que é a vontade de Deus? Será que é a vontade de Deus? Não é? E você não se interrogou já? Olha lá para mim, você não se interrogou já? Será que é a vontade de Deus? Não é? Será que é a vontade de Deus eu viver no Barreiro? Será que é a vontade de Deus eu ter vindo para Portugal? Será que é a vontade de Deus eu ser pastor? Será que é a vontade de Deus eu estar no louvor? Será que é a vontade de Deus? Não é? E às vezes, até mesmo conhecendo a Bíblia, nós questionamos: será que é a vontade de Deus curar? É porque a Bíblia diz. Então, eu vou aqui expressar 6 vozes que revelam como é que eu descubro a vontade de Deus para as áreas todas da minha vida. Será que é a vontade de Deus eu dirigir o louvor? Será que é a vontade de Deus eu vir de Cascais para o Barreiro, que é o caso do João e da Sandra, para assistir ao culto? E nós questionamos: será que é a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus? Não é? O que é a vontade de Deus? Será que é a vontade de Deus o André namorar com a Andreia? O André diz que sim. Não é? E está ciente que sim. Há quem diga que não. Não é? Mas eles acham que sim. Então, quais são as vozes? Amém. Quais são as vozes que nós ouvimos para estabelecer a vontade de Deus na nossa vida? Aqui a palavra diz: pela palavra de 2 testemunhas, a palavra será confirmada. Então você precisa de ouvir 2 vozes, não é? Destas vozes que eu vou referir. A primeira voz, qual é a voz que vocês acham que revela e confirma a vontade de Deus? A primeira não é o Espírito Santo. A primeira é a palavra, a voz da palavra. A voz da palavra é a primeira que revela a vontade de Deus.
Então, se eu estou a decidir algo contrário à palavra, eu não estou dentro da vontade de Deus. Não é? Deus não nos vai pedir que eu faça alguma coisa que seja contrário à sua palavra. Deus não me vai dizer para eu fazer o contrário àquilo que Deus declarou. O mesmo Deus que me guia, é o mesmo Deus que inspirou a palavra para que eu possa conhecer a vontade de Deus através da palavra para todas as áreas da minha vida. Vou-lhe dar um exemplo. Você tem lá uma promoção na empresa. Você pode ocupar esse cargo na empresa, mas você acha que se mentindo vai chegar mais depressa à promoção. Acha que é a vontade de Deus? Não, porque Deus nunca pediu a ninguém para mentir. Vou-lhe dar outra questão. Você tem, usando o mesmo exemplo, imagine que você vai ser promovido, pode ser promovido na empresa, mas tem 2 ou 3 colegas no mesmo patamar que você. Você chega ao pé dos seus superiores e começa a murmurar e a dizer mal dos seus colegas para os desclassificar e você ser promovido. Acha que é a vontade de Deus? Não, porque os murmuradores vão para o inferno. Aqueles que falam mal dos outros não entram no reino de Deus. Então, murmurar e mentir para alcançar alguma coisa não é a vontade de Deus. Não é? Se você conhece alguém que passa a vida a dizer mal de alguém, essa pessoa não entra no reino dos céus. Não é? Se você tem alguém no lugar de trabalho e essa pessoa ridiculariza os outros, minimiza os outros para poder ser promovido, isso não é a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz, não é? Curar é a vontade de Deus. Então é legítimo que você diga, eu ser curado é a vontade de Deus, porque a Bíblia fala sobre isso. Então Deus, a primeira voz, diga lá, a primeira voz é a palavra. Deus não diz nada, diga lá, Deus não diz para eu fazer nada contrário à sua palavra. 1 de João 5, 14 e 15 diz o seguinte: esta é a confiança que temos nele. Ou seja, então a vontade de Deus é estabelecida através da confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém? Então se você pedir alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Vou-lhe dar outro exemplo da vontade de Deus, que hoje esta expressão que eu vou usar já não tem crédito quase nenhuma. Quase nenhum. Imagine que o seu filho vai casar. E chega à sua casa e diz assim: olha pai, eu vou casar com uma menina que não tem nada a ver com Deus, mas eu acho que é a vontade de Deus. Você acha que é a vontade de Deus? Não, porque a gente ainda, pelo menos aqueles que são da minha geração, ainda sustentam a ideia que não se junta um jogo desigual. Não é? Então não é a vontade de Deus. Mas ele pode salvá-la, mas ele pode isso. Mas não é a vontade de Deus. Então tem que a salvar primeiro. Tem que fazer com que ela venha orar por ela, para que ela venha a Jesus, então depois pode casar com ela. Amém? Então, Deus não nos manda fazer nada que seja em desacordo com a sua palavra. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que fizermos. Então, a palavra de Deus é o que determina, é a primeira voz, a voz mais importante que nós devemos de ouvir para perceber se nós estamos dentro da vontade de Deus ou não. A segunda voz, diga lá, a segunda voz é a voz do Espírito Santo. Amém? Então, a seguir à palavra, eu queria escalonar isto de forma, segundo um grau de importância. Primeiro grau de importância de uma voz que deve falar ao nosso coração é, quer ver, há pessoas que dizem assim: será que eu devo ir ao culto ao domingo? Eu nem questiono isso, porque a Bíblia diz para guardar o dia do Senhor, o Shabat do Senhor. Então, eu não vou dizer, se calhar não é a vontade de Deus de ir ao culto. É a vontade de Deus, porque há rotinas. Isso é uma rotina. Mas Deus estabeleceu rotinas boas para nos disciplinar e abençoar. Há dias alguém me disse assim: olha, eu não era para ir ao culto no domingo, mas depois acabei por ir e depois acabei por ajudar uma pessoa, acabei por abençoar essa pessoa e acabei por sair de lá cheia porque fui útil para aquela pessoa. Eu disse: imagina se tu não fosses. Imagina se tu não fosses. Então é a vontade de Deus te congregar, é a vontade de Deus estar com a igreja. Então a primeira, porque diz a palavra, a primeira voz é a palavra, a segunda voz qual é? O Espírito Santo, amém? Então o Espírito Santo, eu quero ler aqui um texto que os irmãos conhecem. Hoje parece que é quase um estudo bíblico, não é? Mas é o tempo de ceia. 8
14 de Romanos, vocês conhecem, não é? Vocês conhecem esse texto. O Espírito Santo revela quem nós somos. O Espírito Santo derramou o amor de Deus nos nossos corações. O Espírito Santo, quando nós estamos em aflição, nas nossas fragilidades, e a palavra fragilidades é a palavra, quando nós estamos doentes, com alguma doença de diverso tipo, o Espírito Santo vem, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? E ora por nós. O Espírito Santo ora melhor que nós. E o Espírito Santo, ele nos revela quem é Jesus. Ele nos revela o que é que Jesus pretende para nós. Mas agora vou aqui descodificar esta questão do Espírito Santo, a forma como ele nos guia. Diga lá, o Espírito Santo nos guia. Então, se você quer alguma coisa na vida, um emprego novo, uma promoção no emprego, o casamento, se vai ter mais filhos ou não vai ter mais filhos, a forma até como gerir o dinheiro, ou como gastar em alguma coisa que é legítimo gastar, mas não sabe se é a vontade deles ou não, aquilo que vai fazer no seu futuro, se o David para o ano vai aos King's Kids outra vez ou não vai, se vai com mais gente da igreja ou não, o Espírito Santo sabe isso tudo e ele nos guia. Provavelmente o Espírito Santo já pôs no coração do David o que vai fazer amanhã, ou no futuro, ou no próximo verão, porque é assim que o Espírito Santo trabalha. Então o Espírito Santo diz o seguinte, não é? Eu vou ler Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Agora, não levem em conta a analogia que eu vou fazer. Eu às vezes faço algumas analogias que parecem chocantes, mas no texto original é isto que quer dizer. Está a perceber? Então, quando o apóstolo Paulo diz lá aos Romanos, o Espírito Santo vos guie, esta palavra guie no original quer dizer o seguinte, é mesmo isto. Confiem em mim agora, por favor, é mesmo isto. O apóstolo Paulo está-se a lembrar, e vocês não digam, ele está-me a chamar animal. Não é nada disso. É apenas uma analogia. O que o apóstolo Paulo está a dizer é que o Espírito Santo nos guia da mesma forma como um animal era guiado para onde o agricultor ou o criador do animal, o cuidador do animal, queria que ele fosse. Então, quando o apóstolo Paulo está a dizer o Espírito Santo nos guia e testifica com o nosso espírito, nós somos filhos de Deus, o apóstolo Paulo está a dizer, assim como um agricultor ou o agropecuário pega no animal, coloca uma corda à volta do pescoço do animal e puxa o animal para guiá-lo onde o agricultor quer que o animal vá, assim faz o Espírito Santo com os nossos corações. O Espírito Santo prende os nossos corações e puxa-nos para guiar à vontade de Deus para a nossa vida. Vocês estão a entender isto? Então o Espírito Santo é como o agricultor que puxa o nosso coração, puxa os nossos sentimentos, puxa a nossa vontade, puxa os nossos desejos, puxa os nossos pensamentos, para que sejamos guiados para a vontade de Deus. Ele está a puxar o nosso coração e diz, quem vá, esta é a vontade de Deus, anda lá comigo. Agora imagine você e eu a sermos puxados pelo Espírito Santo para não fugirmos do caminho da vontade de Deus. Mas sabe uma coisa, o Espírito Santo é aquela imagem que ele nos puxará para a vontade de Deus, ele puxará o nosso coração para nos guiar, e ele nos guiará porque ele é o líder da igreja. Agora há aqui outra questão com o Espírito Santo, está lá em João 16,13, que eu quero ler. Eu disse-vos que hoje vou ensinar uma coisa diferente com mais alguns versículos. O João 16,13, e Jesus, sabe uma coisa, há momentos em que Jesus falou mais do Espírito Santo do que da sua segunda vinda. Há momentos em que Jesus fala mais do Espírito Santo do que dele mesmo. E ele diz o seguinte, Jesus, nos últimos tempos, então Jesus fala sempre do Espírito Santo para que os discípulos estivessem preparados para aquele que viria substituir Jesus e guiar as suas vidas. Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então temos aqui outra expressão, vos guiará. Vocês entenderam a primeira, né? O Espírito Santo puxa o nosso coração para nos guiar para o local certo da vontade de Deus. Esta segunda expressão é uma expressão que nós pensamos, mas como é que Jesus fala disto se na altura provavelmente não havia este conceito, não é, de turismo. Esta expressão, ele vos guiará, é como se o Espírito Santo fosse um agente turístico, um agente que vai guiar as pessoas numa excursão. Entenda que isto é o sentido deste vocábulo. O Espírito Santo é como se fosse o guia turístico que nos vai guiar de um lugar para outro lugar
da nossa vida para a vontade de Deus, e Ele vai fazer isto, Ele vai guiar-nos por todas as rotas, por todos os caminhos, por todos os percursos que Ele conhece, evitando as coisas que são desagradáveis para nós. É o que faz um guia turístico. O guia turístico pega nas pessoas, quem foi a Israel agora sabe isso, ele pega nas pessoas e diz, olha, não vamos por ali, porque ali é o bairro árabe, há muitos roubos lá, vamos antes por aqui, que é o bairro cristão, é o bairro judaico, vamos antes por aqui. Aqui há um lugar onde presume-se que foi a casa de Pedro. Então o guia turístico guia as pessoas para o lugar certo. Não é? É o que o Espírito Santo faz connosco. Ele conhece as rotas da nossa vida, Ele conhece os caminhos que devemos percorrer, Ele conhece os trajetos todos, Ele conhece os obstáculos que não nos convém enfrentar e Ele guia-nos para chegar lá. Deixa o Espírito Santo, Ele faz uma excursão com a sua vida. Ele diz, agora tu vais caminhar para chegar à vontade de Deus. Queres comprar uma casa? Vais àquela agência, vais falar com aquele vendedor, vais ver aquela casa, se calhar até podes ver mais, mas aquela é a tua casa. Não compres esta casa, porque esta casa para o futuro não tem condições para ti. Compra antes esta, e o Espírito Santo guia-te ao lugar da vontade de Deus. Não é? Queres casar com um homem, ok? Vais ver muitas pessoas na tua vida, vais conhecer pessoas na tua igreja, vais-te relacionar como jovem, mas depois mas não namores com aquele, não dês muito lugar à conversa do outro, porque vais chegar a pessoa certa para a tua vida. Eu vou-te guiar no trajeto certo para encontrares a pessoa certa. Amém? E o Espírito Santo faz esse trabalho. Ele nos guia. A vontade de Deus é a primeira voz, a segunda voz é a voz do Espírito Santo. E sabe, e depois diz a Bíblia que Ele não tem só o ministério do convencimento, porque Ele nos convence, Ele não tem só o ministério de nos guiar, porque Ele nos guia, mas depois há outro atributo relacionado com o Espírito Santo, que é o atributo de que Ele é uma voz profética. Escute isto. Antes do David usar as próximas férias, o Espírito Santo já sabe o que vai acontecer no futuro dele, naquele verão que aí vem. Ele já sabe o que é que ele vai fazer, o que é que ele pode fazer, como é que ele se pode inscrever. O Espírito Santo não é só para nos revelar as coisas do futuro. Quando é que o Anticristo se senta lá no templo em Jerusalém? Quando é que Jesus vem? Não, ele não está aqui só para nos revelar o que a palavra diz e o futuro e não sei o quê. O Espírito Santo está aqui para revelar pormenores da nossa vida. Não é? O que é que eu vou fazer? Que aplicação bancária eu vou fazer para as minhas netas? Não é? Os avós que estão aqui, o Espírito Santo pode dizer, olha, faz esta aplicação no banco X, porque esta aplicação vai gerar fruto no futuro e as tuas netas vão ser abençoadas com essa aplicação. E você fica assim a olhar para mim, mas isso é mesmo assim? É, o Espírito Santo faz isso. Ele tem a capacidade de falar profeticamente à nossa vida. O Vítor, com a questão dos rins, imagino que o Espírito Santo diz assim, Vítor, tu andas nisto há tanto tempo, mas eu agora vou falar profeticamente à tua vida. Não é? A tua fé ainda não chegou para seres curado de uma forma sobrenatural, mas vais encontrar aquele médico, naquele hospital, na hora X, no momento X, e tu vais lá chegar e aquela pessoa... Estarão lá 2 médicos, não é o que está na porta esquerda, é o que está na porta direita. Tu vais entrar no gabinete, ele vai dizer bem-vindo, ele vai te dar a solução certa para a tua questão. Amém? Isto pode acontecer, porque o Espírito Santo é hábil a fazer isso. Então ele nos guia. A primeira voz é a voz, mas o Espírito Santo nunca te vai dizer nada que seja contrário à palavra. O Espírito Santo nunca te vai dizer assim, murmura da pessoa, do irmão que está contigo, para tu seres promovido no louvor. Ele nunca vai dizer isso, porque murmurar é do inferno. Amém? Então o Espírito Santo nunca vai dizer, diz mal desta pessoa, para ver se tu alcanças alguns benefícios. Não, ele não vai dizer isso, isso é contrário à palavra. O Espírito Santo nunca diz nada contrário à palavra de Deus. Amém? Ele conhece a palavra melhor do que todos nós, juntos. Não é? Então o Espírito Santo nos vai guiar profeticamente, ele tem esse dom, para nos guiar às coisas certas da vida. Às vezes nós erramos. Por isso é que é importante ler a Bíblia todos os dias. Por isso é que é importante considerar a Bíblia, lê-la, alimentar-nos nela, falar da Bíblia, porque ela vai revelar a vontade de Deus para cada situação da nossa vida. E é importante ter intimidade com o Espírito Santo para que Ele nos revele a sua vontade. Amém? A terceira coisa, terceira voz, diga lá, terceira voz. A voz do coração.
Eu sei que você se calhar já está a pensar, enganoso é o coração do homem, mas o Salmo 24 diz outra coisa. Não é? A voz do coração, escute bem isto. Deus, o Espírito Santo, põe desejos no seu coração. O seu coração, no meu entendimento, e peço desculpa se estiver errado, no meu entendimento, o coração, de acordo com a Bíblia, para mim é o nosso espírito, onde o Espírito Santo habita e onde a palavra vai ser armazenada para quando eu tiver alguma situação, eu falo a palavra em fé. Às vezes as pessoas falam em fé, mas não têm palavra nenhuma no seu espírito. Não leem a Bíblia, não têm palavra nenhuma. Quando eu tenho palavra no meu coração, que é o meu espírito, o Espírito Santo habita no meu espírito e ele traz desejos ao meu coração. Traz sonhos ao meu coração, sonhos de Deus, desejos de Deus, palavra de Deus, sentimentos de Deus. Nunca aconteceu isso consigo. Até o seu coração tem palavra de Deus. O seu coração tem desejos de Deus. O seu coração tem sonhos de Deus. Então, você quer saber a vontade de Deus? Por exemplo, o André, quando começou a namorar com a Andreia, antes de namorar com a Andreia, ele tinha um desejo, que era namorar e casar. Noivar. Na Bíblia não há namoro. Na Bíblia há noivado. Então ele pensou, vou noivar e logo a seguir caso. Então era um desejo que Deus colocou no seu coração. Não é? Durante muito tempo, durante 10 anos, ele conheceu a Andreia, viu a Andreia, mas aquele desejo que estava no seu coração mantinha-se, só que profeticamente ainda não havia a revelação que era a Andreia. Onde ele olhou e disse, é a Andreia. Porque Deus colocou um desejo, depois de a conhecer, colocou o desejo no coração dele e disse, é a Andreia. Mas a Andreia não estava nem aí, precisava que Deus usasse o desejo que estava no coração dela para dizer, olha, é o André. Então, Deus falou ao coração dos dois, mas antes já tinha havido palavra, já o Espírito Santo tinha direcionado, então houve a palavra e o Espírito Santo. Então a voz do coração é importante. Não é? O que é que você vai fazer na vida? Você diz, eu gostava de largar o emprego, largar tudo e servir a Deus. Você tem esse sonho, porque já há muitos anos o Espírito Santo pôs esse sonho no seu coração. Eu gostava de largar o cabeleireiro e só servir a Deus. O Espírito Santo pode pôr este sonho, esse desejo no coração da Isabel. Agora, o Espírito Santo também vai dizer, tu tens essa voz do coração. Tens essa voz. E sabe uma coisa, quando nós temos uma voz no coração, a voz de Deus, os desejos de Deus no coração, vou-lhe dizer uma coisa, não complique, não torne aquilo profundo, porque quando você começa a dizer, será que é Deus, será que não é Deus, será que é Deus, começa a perder a evidência da vontade de Deus na sua vida, no seu coração. Então, se o André começasse assim, se calhar a Andreia não é Deus, desculpem lá, será que se calhar não é Deus, se calhar é, se calhar não é, se calhar é. Se calhar tem que chover granizo do céu para que eu tenha a certeza. Se calhar o barreiro tem que ser incendiado para que eu tenha a certeza. Ele começava a complicar a voz do seu coração e depois, se calhar não é. Não, Deus dá sonhos simples, Deus dá palavras simples, Deus dá sentimentos simples, Deus dá algo simples ao nosso coração para que essa voz pronuncie e eu diga, voz de duas testemunhas, como diz 2 Coríntios 13:1. Então qual é a voz? A voz da palavra e a voz do coração. Se o Espírito Santo ainda não disse nada, a voz do Espírito e a voz do coração. É legítimo ele namorar? É porque está de acordo com a palavra. Então entenda, então a voz do coração também é importante. Amém? A voz do coração também. Vou dar aqui um exemplo. As irmãs que não levem a mal isto. Imagine que há mulheres que dizem assim, eu senti isto no coração, eu senti isto no coração, eu senti isto no coração. E quando nós falamos com o marido, nós dizemos, então quem é que gera a tua casa? É a minha mulher. Então e quem é que educa os teus filhos? É a minha mulher. Então e quem é que paga as contas? É a minha mulher. Então eu não sei o que é a minha mulher. Eu começo a duvidar que aqueles sentimentos do coração sejam de Deus. Porque a Bíblia diz que o homem é o sacerdote em casa. E o homem é que governa a casa. E eu começo a pensar assim, então espera aí, se é a mulher dele que faz tudo, não é? Ela é que sabe, ela é que paga, ela é que faz, ela é que não sei o quê, ela é que compra, ela é que decide o carro que vão comprar, há qualquer coisa aqui que está errada. Porque isto é contrário ao que a Bíblia diz. Mas é a voz do meu coração. Mas é enganoso, não é a verdade. E pode até ser o espírito de Jezabel a falar. Entendem o que eu estou a dizer? Então a voz do coração também tem que estar conforme o que a Bíblia diz. Conforme o que a Bíblia diz. Ok. Então a voz do coração, também não questionem muito. Quando o Espírito Santo fala ao vosso coração e tira os desejos do vosso coração para que sejam falados de acordo com a palavra, digam, então isso é de Deus. Isso é de Deus. Amém? É o que Deus quer para a minha vida. Porque senão depois vocês podem perder a evidência do que é a vontade de Deus para a vossa vida, segundo a voz do vosso coração. A quarta coisa, quarta voz, diga lá, quarta voz, e só faltam duas, quarta voz.
A voz dos líderes espirituais ou de conselheiros idóneos. Vou-lhe dar um exemplo. Imagine, você diz assim, epá, eu precisava de comprar um carro, mas eu ainda sou um bocado imaturo nestas coisas. O Espírito Santo não lhe vai dizer para não comprar um carro se você precisa de um carro. A palavra de Deus não diz para você não comprar um carro se tem condições financeiras para comprar o carro. Não é como aquelas pessoas que não têm dinheiro nenhum, estão a dever a não sei quem, depois vão comprar um grande carro para mostrar à sociedade. Não, isso não é nada, isso não tem nada a ver com Deus. Não, eu tenho um dinheirinho junto, tenho um emprego, estou estável. E agora escute bem, dou o meu dízimo, as minhas ofertas, sou generoso com as pessoas e tenho um dinheirinho com o qual eu posso comprar um carro. Ok. A palavra não diz para não comprar, o Espírito Santo não diz para não comprar, o coração diz para comprar. Então e agora, o que é que eu faço? Então agora vou ter com pessoas idóneas e que carro é que eu vou comprar? Vou ter com pessoas experientes que já compraram carros, já erraram a comprar carros, são pessoas de oração, são pessoas que percebem disto, são pessoas que têm uma vida financeira estável. Então eu vou ter, irmão tal, diga-me lá uma coisa, pastor tal, líder tal de não sei do quê, irmão idóneo, você que já tem esta idade, não é? Que tem uma vida financeira estável, tem feito coisas corretas, ensine-me lá a comprar um carro. Você que tem mais sabedoria, dê-me lá instruções. Que carro devo comprar? Como é que devo comprar? E nós dizemos assim, olha, eu gostava de comprar um carrinho pequenino. E nós dizemos assim, então, mas você tem 4 filhos, vai comprar um carro pequenino? Não, você tem que comprar um carro de 7 lugares. Não tinha pensado nisso. Eu gostava de comprar um carro de 30 mil euros. Quanto é que você ganha por mês? 700 euros. E vai comprar um carro de 30 mil euros quando ganha só 700 euros. Mas o Espírito Santo disse para eu comprar um carro. E o coração também, está bem, mas compra um carro de acordo com aquilo que você pode pagar. Para não ficar entalado, porque a Bíblia é contra as dívidas. Você entende o que eu estou a dizer? Então você vai ter com pessoas. E que carro é que eu devo comprar? Olha, se calhar compra-se um Fiat daqueles pequeninos, que o motor é uma treta. Não, você compra um carro adequado às suas necessidades. Então as pessoas mais velhas, não é? E depois se vier ter com alguém que seja o seu líder espiritual, você diga, olha, pode orar por mim. Não é? O pessoal que está no grupo de louvor, Isabel, tu que lideras o grupo de louvor, não sei se percebes muito de carros, mas tu oras, podes orar por mim, eu gostava de comprar um carro, eu gostava de namorar, eu gostava disto, a voz do meu coração não é contrária, a palavra também não, mas podes-me dar um conselho? Não é? Imagine que eu quero cortar o cabelo, não é? O Espírito Santo não diz para eu não cortar, diz para eu cortar. A palavra também não diz nada sobre isso. O meu coração diz, eu preciso cortar o cabelo. E chego lá e digo assim, Isabel, faz-me lá aqui um corte com um pente aqui a meio, só. E eu chego aqui e vocês dizem, isto é uma igreja de malucos, o pastor é maluco, não é? Fez um corte aqui de cabelo, isto é tudo maluco. Não, a Isabel chega lá e diz, ok, não cortes o cabelo assim. Não é? Isto fica-te mal, olha, é melhor cortares mais de lado, dá um jeitinho aqui atrás, porque ela percebe mais disto do que eu. Ela percebe mais de estética capilar do que eu percebo. Então nós pedimos, isto é um exagero, mas é assim, pedir conselho a quem sabe mais, pedir conselho a quem é idóneo, pedir conselho a quem é mais velho. Então repitam lá comigo, se tiverem paciência, a voz da palavra, a voz do Espírito Santo, a voz do coração e a voz dos conselheiros ou dos líderes espirituais. Amém. Sabe, esta dos conselheiros e líderes espirituais. Às vezes as pessoas vêm ter comigo e dizem assim, olha lá, comprei aquilo. E eu, compraste aquilo? Quer que tu abençoes? Eu não me dá vontade nenhuma de abençoar. Porque nós já estamos a ver o filme. Compraste aquilo? Sim. Quanto é que tu ganhas? 700 euros. Então aquilo foi caríssimo. Compraste uma casa caríssima. Mas Deus vai-me abençoar. Eu fico calado. Não é? Passado uns anos, a pessoa não consegue pagar a casa, hipoteca a casa, e diz, afinal não consegui pagar aquilo. Porquê? Não pediu conselho. Entende? Não viu todas as perspectivas do negócio. E os conselheiros e as pessoas mais velhas e pessoas idóneas falam de Deus, ajudam-nos a ver a perspectiva toda do negócio. Não é? Se eu fosse na conversa de muita gente, eu já tinha mudado de casa 150 vezes. Já me disseram, tens de comprar uma casa com piscina, tens de comprar uma vivenda, tens de comprar uma casa com um terreno não sei o quê, tens de comprar uma casa não sei aonde, não é? E se eu não tivesse a cabeça no lugar, já tinha comprado não sei quantas casas. Não, eu vou pagar a minha casa, o dinheiro que depois sobra de eu acabar de pagar a casa junto, e vou passear com a minha mulher a Barcelona,
a Budapeste, não é? A não sei onde, vocês entendem. Mas juntei dinheiro para isso, não comprei uma casa de não sei quantos milhares de euros e fiquei endividado. Não é? Então pensa conselho. Só estou a dar exemplos, não é? Não estou a falar de ninguém aqui, estou a dar exemplos, percebe? Então, a voz da palavra, a voz do Espírito, a voz do coração e a voz da palavra. E agora há outra voz. Diga lá comigo. A voz das circunstâncias. Amém. A voz das circunstâncias. As circunstâncias, qual é que tem o maior nível de revelação? Qual é o que tem maior nível de revelação destas vozes? Qual é? A palavra. E a seguir? Espírito Santo. Então, as circunstâncias é um nível de revelação muito baixo. Eu não devo dar muita importância às circunstâncias, mas também devo dar algumas. Imagino que eu estou a prosseguir num caminho e as portas fecham. Não é? As circunstâncias levam a fechar portas. Significa que aquilo pode não ser a vontade de Deus. Vocês entendem? Então, se eu percebo que estou a caminhar e as portas fecham, eu tenho que entender, provavelmente Deus não está nisto. Deus não está nisto. Então, as circunstâncias também têm uma voz. Amém? Deus fala através das circunstâncias. É um nível mais baixo de revelação, mas nós não podemos ignorar. E quando as portas fecham, é um sinal de que vamos no sentido que é certo ou errado? Errado. Não é? Mas pode ser o diabo. Eu também já estou farto do discurso em que o diabo tem a culpa de tudo. Não, são circunstâncias que nos estão a avisar que provavelmente aquilo não vai dar certo. Amém? Então eu presto atenção às circunstâncias e diga lá comigo, mas não me deixo levar por elas. Amém? E última voz, diga lá, última voz. Diga lá assim, Espírito Santo, fala comigo hoje. Última voz. É uma voz que eu não imaginava, não pensava que fosse uma voz. Vocês vão dizer muita coisa. Mas se eu vos perguntasse, qual será a última voz? Que? A voz da mente. Não. Qual será a última voz? É difícil. Eu até fiquei surpreendido com esta revelação. Não é a voz da oração, não é a voz do louvor, não é a voz da igreja. Qual que é que tu disseste, André? A minha própria. Olha, podia acrescentar esta a seguir. A seguir. Não é uma má ideia. A minha própria voz. É a voz da fé. Diga lá, a voz da fé. Sabe porquê? Porque tudo o que Deus nos pedirá para fazer vai exigir fé. Deus não vai querer que nós façamos alguma coisa sem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então se Deus disser assim, olha, tu vais fazer isto como dom no ministério, é pela fé. Tu agora vais cantar num louvor, é pela fé. Tu agora vais gerir o som, é pela fé. Tu agora vais comprar uma casa, é pela fé. Tu agora vais comprar um carro, é pela fé. Tu vais casar um dia destes, vais encontrar a pessoa da tua vida, é pela fé. Tu agora vais resolver esta situação com os teus filhos, é pela fé. Sabe porquê? Porque Deus nos leva a fazer coisas, e agora diga lá comigo, que aumentem a nossa fé. Então pode parecer difícil, mas aquilo vai aumentar a nossa fé. Amém? E tudo o que não é da fé é pecado. Deus me leva a fazer coisas que exigem sempre fé. Diga lá, que exigem sempre fé. E agora diga lá para mim, para eu ouvir, porque isto é importante. Vocês estão aqui todos. Deus, confia lá em mim, Deus não nos quer apenas usar. Ele quer mudar-nos. Então Deus vai usar a fé para nos mudar. Na compra de uma casa, num futuro casamento, num noivado, na compra de um carro, numa aplicação bancária, na gestão dos filhos, no louvor da igreja, tudo é, até no restaurante onde eu vou comer, tudo é espiritual. Olha, quer ver a voz da fé? Nós fomos ao Alentejo. Como vocês sabem, eu tenho lá uma casa e estive lá uma semana com a Vera, uma semana e pouco. Vinhamos no domingo e depois fomos. E estávamos a gastar muito dinheiro nos restaurantes, né? Porque às vezes não apetece fazer comida em casa durante as férias. Encontramos lá, foi a voz da fé, encontramos lá uma tasca, só pelo nome quase que era demoníaco entrar lá. Sporting de Viana. Sporting de Viana.
Eu fui lá e esse Sporting de Viana, quando entramos era uma tasca grande. Olhei para a Vera e disse, isto é mais barato. Sporting de Viana. Eu vou dizer-vos uma coisa. Vocês podem conhecer os restaurantes todos maravilhosos. O António G, desde Roma até Bratislava, etc. Eu não ia a nenhum desses. Ia ao Sporting de Viana. Sporting de Viana. Põe um chouriço, um queijo bom alentejano, um pão alentejano quente, umas azeitonas alentejanas, um vinho alentejano, uma carne alentejana, um petisco alentejano, tudo isso por 10 euros portugueses. E nós andávamos à procura, onde é que vamos comer? E então encontramos, e foi fé, porque para entrar lá era preciso fé, não é? E para estar lá sentado era preciso fé, não é? E para perceber o que é que eles iam servir era preciso fé. E Deus disse, olha, vamos ao Sporting de Viana. E é o sítio melhor onde eu já comi estes tempos todos. Estão a ver? Então, Deus leva-nos a locais segundo a sua vontade. Isto para dizer o quê? Que pela fé você pode ir onde Deus quer que você vá. E Deus vai levá-lo onde existe fé. E depois quando chegamos, veja, a paciência gera fé também. Quando nós chegámos, sentámos, quanto tempo é que demoraram para nos servir? Aí há tanto tempo. Eu já virava os olhos, estava cheio de fome. Assim, isto é mesmo preciso fé. Ainda por cima, Sporting de Viana, cadeiras, não sei o que, eu aqui sentado, e passou meia hora, e eu assim, olhe, por favor, e ela tirava a toalha de outra pessoa ao lado, e tirava o vinho da mesa que já tinha sido servida. Eu assim, meu Deus, pronto. Mas depois fomos lá outra vez, e aquilo foi maravilhoso. Pronto. Isto para dizer o quê? Sem fé, Deus vai exigir que você haja em fé. Não é? Então a voz da fé é importante. Quero ver uma coisa, Deus não quer apenas usar-nos, Deus quer mudar-nos. Uma pergunta, quando Moisés libertou o povo de Israel e o levou para o Egito, para a terra prometida, do Egito para a terra... Isso era preciso fé, voltar para o Egito. Do Egito para a terra prometida, ele teve que passar por onde? Pelo Mar Vermelho. Para passar o Mar Vermelho era preciso fé. Amém? Quando Josué liderou o povo, teve que passar o quê? O rio? Para passar o Rio Jordão era preciso fé. Agora escute isto. Você pode dizer, não. Jesus morreu. Para perceber que ia ser ressuscitado foi preciso o quê? Fé. Não é? Então Jesus morreu, mas ele pela fé sabia que ia ressuscitar. Amém? Então há 6 vozes que revelam como é que é a vontade de Deus na nossa vida. A voz da palavra, a voz do Espírito Santo, a voz do nosso coração, a voz dos líderes espirituais e pessoas idóneas e conselheiros idóneos, a voz das circunstâncias e a voz da fé. Amém? Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Não tome decisões nenhumas sem pensar em que 2 destas vozes, principalmente a da palavra e do Espírito Santo, têm que estar em evidência no seu coração. Se você vai fazer alguma coisa, diga, eu vou ler a palavra, eu vou falar ao Espírito Santo, e se ainda existir alguma dúvida, diga, eu vou falar com alguém que me aconselhe. Amém? Então, 6 vozes. Repita lá comigo alto para isto ficar na sua mente. Voz da palavra, voz do Espírito Santo, voz do coração, voz dos líderes espirituais ou conselheiros idóneos, voz das circunstâncias e voz da fé. Quer saber educar os seus filhos? Use essas 6 vozes. Amém? Como é que eu vou educar os meus filhos? Porque, olha, voz da palavra. Vou-lhe ensinar um princípio, não foi a revelação que eu tive, foi uma pessoa um psicólogo, cientista brasileiro que disse: os Salmos, o livro de Salmos, você ao ler o livro de Salmos, os Salmos curam, escute bem, os Salmos curam as dores da alma, as dores do corpo, principalmente as dores dos ossos. O livro de Provérbios estabelece o nosso caráter. Se queremos ser melhores pessoas, lemos o livro de Provérbios. O livro de Eclesiastes estabelece o nosso propósito. Então, a palavra tem uma influência enorme na nossa vida.